Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 5 de novembro, o Evangelho para a liturgia de hoje é Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho para hoje nos apresenta esse conflito de Jesus com aqueles que se consideravam puros, justos e santos, porque ele acolhia os publicanos e pecadores, e não só acolhia, diz o texto, mas também fazia refeição com eles, estava próximo a estes. Pois bem, os fariseus e os mestres da lei, diz o texto, criticavam Jesus. Eles não conseguiam entender como Jesus, que se dizia o Messias, o justo, o santo, o Filho de Deus, poderia misturar-se a essas pessoas tão pecadoras, pecadores públicos, não é? Como poderia acontecer isso? E Jesus aproveita para contar para todos, então, duas parábolas. Aliás, são três, não é? O Evangelho de hoje se encerra na segunda. A terceira seria a parábola do filho pródigo, que não está hoje elencada no texto que acabamos de ler, não é? Mas nos apresenta essas duas primeiras. A do homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma e foi procurar a que estava perdida, e a parábola da mulher que tinha 10 moedas de prata e perdeu uma e varreu a casa e teve toda a preocupação até encontrá-la. Nos dois casos, tanto o criador como a mulher fizeram festa e se alegraram quando encontraram aquilo que tinham perdido. O que Jesus quer dizer com essas duas parábolas? É que Deus procura o ser humano, procura restaurar a amizade, restabelecer a amizade com o ser humano, e que a iniciativa é de Deus. É que Deus não olha o pecador como nós olhamos. Nós olhamos o pecador como alguém irreconciliável, como alguém que não tem remédio. Deus, ao contrário, olha como alguém que se extraviou, que se perdeu. Na parábola do filho pródigo ficará muito claro isso, que o pecado não tem vantagens e que viver no pecado não é uma coisa bela, porque alguém vai dizer, né, ao pai, que o filho mais velho diz ao pai que não está de acordo, né, mas o pai disse: esse seu irmão estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. O que é a vida no pecado? É a vida de quem está morto, é a vida de quem está perdido fora de si, não está dentro de si. Então hoje nós somos convidados a acolher essa misericórdia de Deus, que pode fazer de um grande pecador um grande santo. Certa vez ia passando um homem no cavalo e Santo Antônio se curvou diante desse homem e alguém disse: mas como o senhor fez isso? Esse homem é um bandido muito perigoso. Ele disse: eu me curvei porque Deus está preparando para esse homem uma ocasião de grande santidade. Ele vai tornar-se santo, vai tornar-se um homem bom. Pois bem, então Deus é que sabe os caminhos dele, não é?
E nunca devemos imaginar, como nós pensamos, que o mal está sempre no outro, né? Certa vez, Papa Paulo VI, diante da multidão, pedia: rezem pela conversão dos bispos e de todos nós, né? Depois um bispo quis adverti-lo: Santo Padre, não peça para rezar pela nossa conversão, vamos rezar pela conversão, entre aspas, dos chamados pecadores. Mas quem são os pecadores? Não somos todos nós? O Papa diz: todos nós precisamos de conversão, todos nós precisamos continuamente rever a nossa vida, porque em nós não habita só beleza, em nós não habita só Abel, habita também Caim, não habita só o trigo, habita também o joio, não habita só a beleza de Apolo, habita também a feiura de Dionísio e todas aquelas coisas que são próprias dos instintos mais baixos. Então, nós precisamos de conversão continuamente. Esses homens que se consideravam justos não admitiam contato com os pecadores, não admitiam que Jesus tivesse contato com os pecadores. É claro que é preciso ter muita maturidade para se relacionar com pessoas que são ou que vivem uma experiência de pecado contínuo, sem que você se perca, mas você ajude os outros a encontrar o caminho certo. É preciso muita maturidade. Jesus, como Filho de Deus, tem essa maturidade e nos comunica essa maturidade de enxergar no outro não aquilo que o outro fez, não enxergar a pessoa do presente para o passado ou do passado para o presente, mas do presente para o futuro, enxergar a pessoa a partir das possibilidades que ela tem. Certa vez foram encontradas estátuas bonitas, tesouros do mundo antigo grego no mar. E aí essas imagens vinham muito sujas, com muito lodo, mas aos poucos, à medida que foram sendo restauradas, foram sendo recuperadas em sua beleza natural e primária, né? E essa é uma lição para nós também, que o pecado, diria assim, deturpa a imagem de Deus que existe em nós, mas Deus vai nos restaurando com a sua graça, através dos sacramentos, através da leitura da palavra, através da nossa busca sincera. Deus vai nos restaurando todos os dias. É preciso crer nessa restauração. Eu penso que algumas lições do Evangelho de hoje nós podemos guardar no coração. Primeiro, essa de ter um coração misericordioso como o de Jesus para com os outros, acolhendo aqueles que estão ao nosso redor e que imaginamos que precisam de conversão, como nós também precisamos de conversão diária, cotidiana, contínua. Depois, ver que Deus faz festa quando um pecador se converte. Então, muitas vezes nós queremos que quem está fora fique fora mesmo, mas não é assim. Deus chama quem está fora, quem está perdido, para converter-se. Foi assim que aconteceu com Zaqueu, foi assim que aconteceu com Maria de Magdala, foi assim que aconteceu com muitas pessoas que estavam fora do convívio da santidade e foram introduzidas por Jesus num convívio de santidade e de vida nova. Talvez você conheça alguém por quem você deva rezar no dia de hoje, que esteja vivendo uma situação qualquer de ilusão ou de pecado. Eu imagino que a situação de pecado cria como que escamas de ilusão nos olhos, que a pessoa demora a enxergar a realidade de Deus e a verdade de Deus em sua vida. Mas precisamos de alguma maneira ajudar esses irmãos, a nós mesmos também, mas aos irmãos, pela nossa oração, pela nossa intercessão, pelo nosso zelo, pelo nosso cuidado. O homem, o Criador, deixou as 99 para buscar a ovelha perdida. A mulher deixou as outras moedas para procurar aquela que tinha perdido. É interessante que a mulher varreu a casa e procurou cuidadosamente até encontrá-la. E depois que limpou a moeda voltou a ser bela. Curioso que essa mulher achou a moeda dentro da própria casa. Então, muitas vezes, nós não precisamos ir longe para nos reencontrar. O homem precisa reencontrar-se com a sua própria casa interior. A casa interior é o lugar do encontro com Deus, do encontro consigo mesmo. Que possamos pensar nestas coisas
nesse dia de hoje e pensar na festa e na alegria que acontece no céu quando resolvemos dar passos verdadeiros de conversão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.